Vos salve os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito alegre desta noite de estar nesse lugar, onde viemos adorar a Deus e fazer a sua vontade. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, que o Espírito Santo nos abençoe nesta noite, nos encha da sua sabedoria, que tudo seja para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque viemos fazer o que Ele nos chamou para fazer. O lugar é pequeno, mas a glória de Deus é grande neste lugar, porque nós viemos adorar o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Este só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. O homem até pensa que é alguma coisa, mas o homem não é nada. Ele só é algo quando ele está na presença de Deus, quando ele está sendo usado como vaso. Aí ele é importante para o Senhor Jesus. Mas quando o homem está no mundo, nada ele presta para nada. E nesta noite nós estamos na presença do Senhor, porque Ele nos chamou e nos escolheu. Eu quero meditar com os irmãos em Lucas 8, versículo de 41 a 50. Peço à irmã Genice que leia aqui, por favor, para... Glória a Jesus. Lucas 8. Lucas 8 e 41. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler o Evangelho, qual escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 41 ao 48. Amém? Amém. Que diz assim o texto sagrado: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? Aleluia. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele:
Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizeis: quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? Aleluia, Deus. Glória. Deus é muito lindo e maravilhoso. Ele faz coisas nas nossas vidas, e quando nós lemos a sua palavra, a gente notamos como ele é bom, como ele é sábio. Porque vem Jairo a pedir a Jesus o socorro. Jairo era chefe da sinagoga, mas tinha uma única filha, a qual ele amava, e estava doente e já não podia fazer nada. Mesmo sendo chefe, ter comando, era um homem que comandava os outros, mas não tinha o poder de resolver o problema da sua filha. Mas ele se lembrou de quem podia. Isso é importante na vida do homem, na vida do crente, é saber quem sabe, quem pode resolver os seus problemas, as suas causas. Nós temos Senhor, nós temos um dono, Ele é quem faz tudo por nós. Jairo, mesmo sendo um crente, mesmo sendo um seguidor de Jesus, ele viu que a solução da sua filha estava em Jesus. Ele a procurou e pediu socorro, e o Senhor agora está caminhando para a casa de Jairo. E nesta noite não é diferente. Você está aqui neste lugar e Deus está caminhando para a tua casa, para a tua família. Aleluia, glória a Deus. Tu viesse aqui não foi para adorar a homem qualquer, nem escutar uma reunião de negócios, nem escutar uma reunião das coisas do mundo, mas tu viesse adorar o nosso dono, que é Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia, glória a Deus. E o interessante, irmão, quando o Jairo chama Jesus, ele não responde nada, ele já começa a caminhar, e a palavra nos diz que com ele vai uma grande multidão. Mas olha a oportunidade quando acontece na vida das pessoas. Foi como aconteceu na minha e na sua. Aleluia. Porque nada nós prestava. Nós não prestávamos para nada. Nós éramos enfermos. Nós tínhamos uma doença que não tinha cura. Nós tínhamos uma doença que não tem solução de cura. Não tem médico que cure, não tem enfermeiro que cuide dela. Só tem um que pode curar as nossas enfermidades, é Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus. E naquela caminhada, quando ela ia para a casa de Jairo, quando ele ia, tinha uma mulher à beira do caminho. Eu digo à beira do caminho porque o texto nos diz, irmão, que naquela época quem tinha aquela enfermidade não podia estar no meio do povo. Era uma pessoa isolada. E a grande multidão ia passando, e aquela mulher colocou no seu coração a sua fé. Porque eu digo a você nesta noite, se você não tiver fé, é impossível agradar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Se você não tiver fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós somos salvos pela fé. Muitos viram Jesus. Muitos andaram com Jesus, mas bendito seja louvado o nome do Senhor nesta noite, porque eu nem você vimos, mas nós somos salvos pela fé e pela santa palavra
Deus. É pelas Santas Escrituras, é pela fé e a confiança das Santas Escrituras, o que está escrito na palavra. E esse texto nos traz nesta noite, meus irmãos. Aquela mulher, ela tinha gastado tudo que tinha, não tinha mais o que fazer, porque o mundo não dá mais, o mundo não tem o que oferecer. Mas continuava com a sua enfermidade. Não é diferente. O homem hoje, ele gasta tudo que tem. Ele gasta com as coisas do mundo, com as festas, com as bebedices, com as prostitutas. E quando cai na enfermidade, não tem como ser curado. Às vezes quer procurar Jesus quando já não tem mais jeito. Jesus de toda hora, eu estou aqui, eu estou passando, vem que eu quero te salvar. E as pessoas escutam, faz que não estão escutando, tomam e continuam enfermos. E a enfermidade é cruel. É uma cegueira espiritual que não tem tamanho. E aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela teve um problema que foi enfrentar aquela multidão, porque ela tinha medo. Eu penso assim, ela tinha receio de alguém lhe conhecer e lhe acusar. Mas ela colocou a fé no Mestre. Ela colocou sua fé em Jesus. Isto é que é importante na vida do crente. É confiar no seu Senhor, é confiar no seu Deus. Não importa a dificuldade, não importa o que você vai enfrentar, mas você tem que confiar plenamente em Jesus Cristo. Porque foi Ele que te resgatou, foi Ele que nos resgatou. Eu sempre digo, irmãos, que eu tinha minha visão material, mas eu não tinha Jesus. Eu tinha minha visão material, via tudo, mas eu não via Jesus. E eu dou glória a Deus nesta noite, porque a partir do momento que eu passei por essa enfermidade, eu conheci meu Jesus, o teu Jesus, o Jesus que te chamou, o Jesus que te escolheu, o Jesus que fez tu vir nesta noite, nesse santo lugar, adorá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Isso que é importante em nossas vidas, porque nós servimos um Senhor que cuida de nós em todo momento. E aquela mulher colocou no seu coração: eu não vou tocar no meu mestre, porque eu sou imunda, essa doença me torna imunda. Eu vou tocar apenas nas orlas das suas vestes. Eu vou respeitar o meu mestre. Porque ela podia muito bem tocar nas mãos dele, ela podia muito bem tocar no rosto dele, mas ela se fez uma alta revisão. Eu vou tocar apenas nas orlas das vestes dele. Glória a Deus e aleluia. E ela enfrenta aquela multidão, irmãos. E ela vai com sua fé e toca na orla das vestes de Jesus. E ao tocar, o mestre para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Não perca a oportunidade nesta noite. Não perca a oportunidade. Toque em Jesus nesta noite. Toque nele. Ele está aqui neste lugar. É a sua oportunidade. Eu quero liberar uma palavra nesta noite. Alguém que está aqui vai dar um grande testemunho. Alguém que está aqui nesta noite vai dar um grande testemunho de uma grande vitória. Aleluia, glória. Quem fala é o Todo-Poderoso. Quem fala é o Consolador de nossas almas. Que prepara para dar um grande testemunho de uma grande vitória por uma causa. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor disse: quem me tocou? E toda a multidão parou. E toda a multidão parou, porque ele
era ali o Senhor dos senhores, naquele momento, no meio daquela multidão, ele era o Rei dos reis, como é hoje. E Pedro logo olha para ele e diz: Senhor, a multidão te aperta para um canto e para outro. Todos tocam em ti. Ele disse: mas de mim saiu virtude. Alguém me tocou. E aquela mulher logo se apresenta diante dele, joga-se aos seus pés e relata o que teria acontecido com ela, que logo ao tocar em Jesus foi curada da sua enfermidade. E esta noite, você também que está escutando o serviço de som, você tem a oportunidade de tocar em Jesus e ser curado dessa enfermidade que é o pecado. E o pecado só tem um remédio neste mundo. Não tem médico, não tem homem que receita o remédio do pecado. O único remédio do pecado se chama Jesus Cristo, o Salvador eterno. Esse cura qualquer enfermidade, e o pecado também limpa e deixa suas vestes brancas como a neve. Bendito é o nome do Senhor. Esse sim, você pode acreditar nele. E ele olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Olha, irmão, como é pela fé. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmão, não é de bonitinho não, nós estamos aqui porque nós cremos na palavra. E a palavra é Jesus. A palavra não é João, não é Pedro, não é Tomé. A palavra é Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite pela palavra. Aleluia. A palavra da vida. Glória a Jesus. A palavra que nos alimenta cada dia, cada momento. Mesmo nas dificuldades, Aleluia. nas lutas. Mas essa palavra nos dá cada dia mais confiança no nosso Senhor. Glória. A irmã Belinha leu sobre as promessas. Mas eu digo a você nesta noite, a maior promessa que nós estamos esperando é a vinda do nosso Jesus. Esta promessa é que é boa. Que nós estamos esperando o grande dia do arrebatamento. E Jesus vai cumprir a sua palavra. Porque Ele é fiel. Ele não fala para não cumprir. Tudo que está escrito até hoje está se cumprindo. Não vê quem está cego e não escuta quem está louco. Mas tudo que ele deixou escrito está se cumprindo. Glória a Deus. De pouquinho em pouquinho o Apocalipse está chegando. Glória a Deus, aleluia. E o importante, meus irmãos, aí Jesus diz: a tua fé te salvou. Aquela mulher, naquele momento, ela alcançou duas bênçãos na sua vida. Ela foi curada da enfermidade e foi salva para morar com Jesus. Bendito. Ela saiu no meio daquela multidão, agora como não enferma, mas como seguidora do Senhor Jesus, seguindo Ele. E Ele continua a sua viagem. Ele continua para o seu compromisso que ele tinha sido chamado. Aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade, como você não pode perder a oportunidade. Jesus está passando, Jesus está chegando, você não pode perder a oportunidade. É muito precioso o tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos perder tempo, meus irmãos. Glória a Deus. É verdade. Eu digo a você nesta noite, mude o seu coração, seja uma criança na presença de Deus. Aleluia. Se der no teu rosto, dá outro lado para ele dar. É difícil, mas tu és salvo assim, como criança. A criança se agarra, se bate, dá murro na cara do outro, se morde. Não dá 2 minutos, estão rindo e brincando de novo.
Isto é que é importante, é coração de criança. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus pertence às criancinhas. E não é diferente com você nem comigo. Para nós ser felizes, para nós ser realmente salvos em Jesus Cristo, nós temos que ser criança. Se algum irmão nos ferir, nos atingir, faça que nem escutou. Faça que nem escutou, meu irmão. Dê glória a Deus. Peça a bênção sobre ele. Peça a bênção sobre ele. Porque o importante é isso. E Jesus caminhando para a casa de Jairo. Aí mais adiante, vem um servo de Jairo. Não perturbe mais o mestre. A tua filha já morreu. Algo que Jesus disse? Não temas, foi? Somente crê. Não temas, somente crê. Aleluia! O que é o teu temor? O que é que tu está temendo diante de Jesus? Somente crê nele. Somente crê nele. Aleluia. Porque nesta noite ele está aqui neste lugar. Aleluia. Glória. Esta noite ele está aqui. Não é preciso nem dizer que todo mundo sabe que ele está aqui. Deus, oh, glória a Deus. Porque onde está reunido 2 ou 3 ou mais, ele está presente. A gente fala porque a gente tem o amor por ele. A gente sente a presença dele. E ele caminha para a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, está o alvoroço, está o choro. E ele manda todo mundo se calar, diz que a menina está apenas dormindo. E aqueles que não confiam nele, aqueles que são assim mesmo, meus irmãos, que nós estamos apregoando aqui o Santo Evangelho, e tem gente que está escutando, não está nem ligando. E Jesus disse, não, e para com esse alvoroço, a menina só dorme. E zombaram de Jesus. Aí Jesus chama Pedro, Tiago e João e os pais da menina para entrar na casa. Aí eu fico pensando, imagina se Jesus chama Tomé aí, aquela fé que Tomé tinha, ia atrapalhar tudo. Mas Jesus é sábio. Jesus é sábio. Ô Judas, se Jesus deixa Judas entrar, misericórdia, meu Deus. Oh meu Deus, como meu Senhor Jesus é sábio. Ele Judas ia logo dizer, esse não faz nada, esse não faz nada. É desse jeito, irmão. Porque tem o verdadeiro discípulo, tem o verdadeiro escarnecedor. E Jesus, ele sabe de tudo. Nada se passa diante dele. Ele adentra naquela casa. Chama pelo nome da menina. E ordena que ela se levante. Louvado seja o teu nome. E ela se levanta. Olha, meus irmãos, como Jesus é simples. Jesus não precisa se apresentar. Ele é o poder e ele é agora. Ele não precisa se apresentar. Ele apenas chamou a menina, pegou pela mão, entregou a seus pais e disse, alimente ela. E estava feito o milagre, e Jesus saiu. E parou todo aquele alvoroço, porque quando Jesus chega à vida, onde Jesus chega tem vida. Onde Jesus chega tem prosperidade. Aleluia. Onde Jesus chega tem solução. Onde Jesus chega tem cura. Glória a Deus. É muito bom, meus irmãos. Às vezes eu quero me desesperar lá em casa, mas confio no meu Senhor. Eu digo, meu Deus, como é bom te adorar, meu Deus. Aleluia! Como é bom te servir. Glória a Deus! Eu tinha meus sonhos. Eu andava para onde queria, viajei o Brasil todo por aí, São Paulo, Fortaleza, Recife, esse mundo todo. Mas eu não tinha ti, Senhor, hoje eu tenho. Glória a Deus. O que é que adianta tanta coisa que eu fazia, mas eu não tinha o Senhor na minha vida? Hoje eu tenho. Glória a Jesus. O irmão Alexandre dizendo que queria ler para cantar um louvor. Irmão Alexandre, quando eu vi, eu sei ler. Mas eu nunca aprendi um louvor.
E para a honra e a glória do Senhor, quando Ele tirou minha visão, Ele me ensinou. Eu não sou cantor, mas eu louvo a Deus. Glória a Deus. Que o importante é você cantar, não. O importante é você louvar com o coração. Glória a Jesus. Cantor, isso é moda, meus irmãos. Eu quero ver verdadeiro adorador. Você louva o Senhor do coração. Peça o Espírito Santo, irmão Alexandre, que Ele vai lhe ensinar. Mesmo se eu sou saber ler, Ele vai lhe dar. Porque foi assim que eu pensei. Glória a Deus. E nesta noite, meus irmãos, que nós possamos sair daqui diferente do que chegamos. Porque quem vem na presença de Deus não sai como chegou, não. Quem está diante de Deus, quem participa de uma reunião dessa, ele não vai para casa como chegou, não. Porque Jesus fala no seu coração, a presença dele é notória entre nós. Aleluia. O seu Santo Espírito nos enche de alegria e testifica tudo com o Pai, o Filho. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite tu escolhesse o melhor lugar para tu estar. Muitos não dão valor ao trabalho desse. Não vou não, é longe, é pequenino. Mas o Deus deste trabalho é grande, meu filho. É você não pensar que é numa reunião dessa que Deus pode dar uma bênção, tu cantar um grande testemunho e dar um grande culto de adoração. Aleluia. De gratidão a Deus. No lugar desse aqui. Porque muitas coisas Deus vai fazer nesse lugar. Muitas coisas Deus vai fazer neste lugar. Muitos milagres vão acontecer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Que é Ele quem faz como Ele quer fazer. O homem, às vezes, pensa que é algo importante. Mas o homem só tem o que Deus dá. E o ímpio só vai até onde Ele permitir. Mesmo não aceitando a Jesus, mesmo não aceitando Ele como seu Deus, ele só vai até onde Ele permitir. Porque o Todo-Poderoso, o grande eu sou, é Ele que reina desde a eternidade, desde o início de tudo. E não tem homem aqui nesta terra que seja maior do que Ele, nunca vai ser. Tem homens que estão aí no poder pensando que é dono de tudo, mas vai chegar a hora que vai virar pó. E o Deus meu, o teu Deus, Ele é para sempre, por todos os séculos sem fim. Esse é que nós confiamos, Deus vivo, Deus que fala, Deus que trabalha, Deus que faz tudo por ti. Glória a Deus. Por isso que nós estamos gratos nesta noite. Nós estamos gratos por esta oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê mais oportunidade para fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Vamos encerrar, irmão Paulo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus. Louvar a Deus. Com o coração aberto. Aleluia. Com o coração cheio de alegria por estar participando da grande salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não tem nada mais nesse mundo gratificante do que a sua salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz que me guie meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta, sei que és o meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tudo que eu tenho é para ti, tudo meu ser é teu, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Tua voz me chama sobre as águas, de onde meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meu mar confiarei. A teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. A teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas seu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas seu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. A teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer,
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Tem coisa melhor nesta vida, meu irmão, que tu ser de Deus e Deus ser teu? Quem é que a gente temos mais que gratidão a Deus, meus irmãos? Oh, glória! Esse é que é Deus, irmão. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero já agradecer minha oportunidade em nome de Jesus, e que Deus nesta noite enche o teu coração de paz e alegria, e que tu chegue na tua casa e encontre a abundância de Deus, o agir do Espírito Santo na tua vida. Amém.